foco uma caminhada de trabalhos realizados junto à comunidade por 2 grupos de psicanalistas da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Durante um percurso de 10 anos, um grupo acompanha educadores ligados à Escola de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação. E, há 4 anos, outro grupo trabalha com adolescentes ligados ao projeto Pescar, instituição profissionalizante voltada a jovens aprendizes e seus pais. Pretendemos descrever um pouco destes cenários e um pouco de nossa experiência protagonizada pela psicanálise a céu aberto. Realizamos este trabalho em grupos de psicanalistas com educadores, com adolescentes e seus pais, em rodas de conversa nessa parceria SMED-SPPA e Projeto Pescar SPPA. É de todos nós, é de todos nós. A melodia principal que diz é a primeira voz, é a primeira voz. As rodas de conversa acontecem durante 2 meses e encontros semanais na SPPA. Nela participam as educadoras e assessoras da SMED e as psicanalistas da SPPA. Estes encontros têm a duração de 2 horas, sendo que, num primeiro momento, reúnem-se todos para uma atividade de estímulo que tem por base o tema a ser abordado a cada encontro. Num segundo momento, reúnem-se grupos de educadores e assessoras, coordenados por 2 psicanalistas em rodas de conversa, onde este mesmo tema é discutido entre todos mais profundamente. Num primeiro momento, são projetos distintos, com um público distinto cada um, né? Mas são projetos muito parecidos frente assim ao impacto com que nós nos deparamos com as situações, né? Nós temos que estar abertos, né? E constantemente assim podermos nos situar interna e externamente frente a tudo que nos é mostrado. Porque frequentemente nós nos deparamos com sensações muito primitivas, ficamos assim completamente com sentimentos à flor da pele, ficamos emocionadas, ficamos impactadas, descosturadas muitas vezes, né? E sem saber exatamente como fazer e para onde seguir. Na então gestão da secretária Marilu Fontoura de Medeiros, a Alice e a Mary, né, procuram a Secretaria de Educação para oferecer um curso para educadores, mas a nossa intenção era para educadores do ensino fundamental e médio. E aí, quando nós chegamos lá, a secretária da época, que era a secretária Marilu, disse, bom, tá bem, vamos divulgar isso, mas eu estou precisando de gente para trabalhar com as equipes das escolas de educação infantil conveniadas à secretaria do município. Que à época eram 154 instituições, ou por volta disso, e que eram educadores leigos, com pouca formação, que não tinham muitos conhecimentos a respeito da infância, desenvolvimento infantil e de como poderiam atuar de um jeito mais qualificado na escola infantil. Então, com isso, a gente montou um curso, se chamava assim, né, que era Quem São Nossas Crianças, no sentido, já assim, pensando de conhecer. Mas aí é interessante, porque a gente pensou esse Quem São Nossas Crianças, achando que nós, psicanalistas, sabíamos. E que a gente ia dar a conhecer às educadoras quem eram as crianças que elas cuidavam.
E isto foi muito interessante, assim, né? Porque nós começamos verticais, apesar de ser já uma roda, era vertical, né? Vertical no sentido assim de que seríamos nós as pessoas que sabíamos e queríamos ensinar, e elas as pessoas que não sabiam nada e queriam aprender. E isso foi aos poucos foi se colocando mais ou menos no mesmo nível, até que nas conversas entre nós e com as assessoras a gente começou a dar nome àquilo que estava acontecendo, né? O primeiro nome que a gente deu era grupo de reflexão. O que nós estamos fazendo aqui? Isso é psicanálise, isso não é psicanálise, né? E aos poucos a gente foi entendendo que era psicanálise, que era um grupo de reflexão, onde aparecia algo que é uma ferramenta da psicanálise, que é a escuta psicanalítica, mas com uma outra escuta, né? E aos poucos essa verticalização foi se horizontalizando e a gente foi então trabalhando mais como iguais. É uma parceria mesmo. A gente traz o nosso aporte, o nosso olhar, e elas trazem um aporte da pedagogia, da educação. E isso acho que constrói, é uma tentativa de construir um outro conhecimento. Trabalhando numa parte de uma instituição que nós chamamos FEPAL, que é a Federação Latino-Americana, há alguns anos atrás, ligado ao Departamento de Criança, Infância e Adolescência, quando o Sérgio Nick coordenava, ele propôs que a gente pudesse começar, a partir da nossa conversa, a fazer algum trabalho com a comunidade. Então, se reuniu um grupo lá na sociedade, no início acho que eram seis colegas, e a gente organizou uma ideia de poder trabalhar aos sábados na SPPA, na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, que nós chamamos Sábados de Portas Abertas, para trabalhar com adolescentes e seus pais. Só que era assim, aberto à comunidade. A gente divulgava para jornal, imprensa em geral, escolas, mas apareceu um número muito pequeno de pais e adolescentes. Então nos demos conta que nós é que tínhamos que ir, se nós não tínhamos algo organizado, que seria mais fácil a gente encontrar locais onde tivessem muitos adolescentes e pais. E aí uma pessoa que trabalhava com a divulgação da SPPA na época me sugeriu: por que tu não trabalha com pescária? Eu tenho um contato lá que certamente vai querer muito. O Projeto Pescar é um programa social na área da assistência, que a proposta dele é oferecer a jovens em situação de vulnerabilidade condições de se preparar para o mercado de trabalho. Esses jovens, eles se inscrevem, né, para o processo através dos CRAS, através das associações de bairro, através das escolas ou os jornais da cidade onde ele está inserido, rádio, enfim, são da faixa etária de 16 a 19 anos. Eles têm que estar estudando e a partir da 7ª série até o ensino médio completo pode fazer parte dessa preparação para o mercado de trabalho. Então eles têm uma ajuda de custo para eles participarem e é oferecida uma oportunidade deles terem um curso técnico. Nós, psicanalistas, então, vamos até esses jovens e oferecemos o nosso trabalho. Então, a proposta é da gente poder ajudá-los, né, em alguma dificuldade que eles possam estar vivendo naquele momento, né? E uma coisa assim, serem olhados, serem escutados e ter liberdade para se expressar é algo que parece muito comum, mas não é. E a gente vê que, principalmente na adolescência, não é. A gente se encontra uma vez por mês para conversar sobre tudo que angustia eles ou sobre o tipo de proposta que eles estão
se defrontando às dificuldades que possam ter. E podendo assim compartilhar com eles as dores, tentar ajudar na medida do possível, embora não seja esse o objetivo final de resolver as situações, mas ajudar dentro do que é possível. Esse espaço, eu acho que abre possibilidade deles poderem se pensar mais afetivamente e se posicionar. Nos enriquece muito sair dos nossos consultórios e participar dessas atividades. A gente acredita que eles podendo falar e nomear os sentimentos deles, que eles possam se sentir mais livres para aproveitar este ano de investimento que é feito com cada um deles no Projeto Pescar. Num primeiro momento, são projetos distintos, com um público distinto cada um, né? Mas são projetos muito parecidos frente assim ao impacto com que nós nos deparamos com as situações. A gente chegou achando que sabíamos muito e que tínhamos a técnica e que poderíamos entendê-los muito bem, e a gente viu que muitas vezes eles têm que ter paciência com a gente e nos entender que nós não temos a imersão dentro dessa realidade que eles têm. Claro que nós temos as nossas teorias, a nossa prática em consultório, mas para nós aquela situação ali fora dos nossos consultórios é nova para nós. São experiências que, claro que eu já trabalho há muito tempo no consultório, já ouvi muitas coisas, mas são experiências que escapam totalmente da nossa realidade. A gente veio para ensinar e, no entanto, a gente estava aprendendo muito. Né? Que a gente tinha muito para aprender ainda com elas. Né? Por isso a gente aprende uma dimensão de ajuda que, às vezes, tendo um tratamento longo e continuado, como é uma análise tradicional, a gente perde essa ideia de impacto. Porque esse trabalho, ele é difícil, né? É um trabalho que a gente faz, como a Alice disse, sem remuneração. Também é de noite, nós também saímos do nosso trabalho e viemos para cá. Mas tem algo que nos encanta, né? Eu acho que é o fator humano, né? O fator humano, e também assim, poder chegar aqui e ver um monte de pessoas que também está se disponibilizando que nem nós, em condições mais precárias do que a gente, né? Porque eles vêm de ônibus, pegam 2 ônibus, a gente vem de carro, a gente estaciona, a gente chega. É outro tipo, né? Não dá para comparar. Mas a garra deles, o desejo deles, eu acho que nos move. Tem gente que acha que esse tipo de trabalho não adianta, porque os problemas são tão graves que esse tipo de contato é muito limitado para o nível de problemas. O que a gente está tentando desconstruir isso. Porque às vezes a expectativa é muito grande, né? De que vá se resolver as coisas. Nem sempre se resolve. Às vezes consegue, mas o objetivo não é esse. Nosso objetivo não é trazer soluções, não é resolver problemas, mas é, antes de tudo, criar um espaço para que possa ser pensada essas situações todas e juntos, né, podermos assim criar algo novo no sentido de que maneira nova o problema pode ser enfrentado. É auxiliá-los nesse sentido. Todos têm direito a pensar, a falar e a se expressar, independente das diferenças que possam ter. E essa sensação de tu, pelo menos, algum tipo de contribuição, né, fazer pelas crianças que vivem em meios tão adversos, tu entende? E de poder, de alguma forma, estar junto com educadores também em situações tão adversas, é algo que me move. E tu dedica, não é tanto, é um pouquinho. Se cada profissional pudesse dedicar um pouquinho do seu tempo para o social, para fazer o que sabe, eu acho que transformaria as coisas. A realidade delas a gente não sabia da missa nem a metade. Né? E que foi toda uma construção de poder entender o funcionamento,
poder respeitar, poder valorizar e poder ver o quanto ele também pode ser potencializador. É um trabalho assim fascinante, é um trabalho que quanto mais a gente realiza, mais a gente aprende, mais a gente se enriquece. E um pouco a gente consegue contribuir, a gente tem convicção disso. Assim. Formamos uma roda, cantando uma canção. Essa ciranda não é minha só, é de todos nós, é de todos nós. A melodia principal quem diz é a primeira voz, é a primeira voz. É só pedir, viu? Pra se dançar ciranda, juntamos mão com mão. Formamos uma roda, cantando uma canção. Essa ciranda não é minha só, é de todos nós, é de todos nós. A melodia principal quem diz é a primeira voz, é a primeira voz. Formamos uma roda, cantando uma canção. Essa ciranda não é minha só,